Boa noite. Vamos iniciar o nosso encontro hoje. Confesso a vocês que estou muito honrada de dar abertura ao nosso evento online com o Dr. Rubens. Eu, na verdade, já venho insistindo com a agenda dele desde janeiro, e aí a gente conseguiu para hoje esse encontro. Acredito que vai ser um encontro muito proveitoso para todos nós. Queria desejar ao Dr. Rubens muita sorte. Antes dele começar, gostaria de apresentá-lo, o Dr. Rubens, que é médico pediatra, professor da Universidade Federal do Paraná e atual chefe de pediatria do Hospital das Clínicas, né? Mestre e doutor. Então, assim, nós estamos com uma pessoa que hoje, um médico que é referência nacional e que ajudou tanto nesse ano pandêmico, nesses meses que nós passamos, né, a trazer tanta informação positiva, trazer tanta informação com tanta veracidade e nos tirou tanta dúvida, né? E hoje a internet, ela nos traz essa possibilidade do Dr. Rubens lá em Curitiba, a gente aqui em Manaus, de ter ele parece que ele está pertinho da gente, e vamos aproveitar essa noite que ele está aqui conosco, desejando boa sorte. Eu queria agradecer em nome do Cinep e a todas as pessoas que estão aqui conosco. Bem, obrigado, Laura. Eu que agradeço o convite. Então, com essa pandemia, a gente adquiriu hábitos na nossa rotina que a gente não tinha. E um desses hábitos são essas reuniões que a gente tem feito. E isso é uma atividade que está gerando muito ganho e também muita discussão. Então, para nós que fazemos reuniões, atividades científicas, então, a telemedicina, no caso que a gente está fazendo hoje, é uma tecnologia que veio para ficar, não tenho dúvida nenhuma. Então, a gente faz novas reuniões, as nossas atividades privadas também, muito foi por telemedicina, então, muitos profissionais da saúde atendendo por telemedicina, e a gente passou a trabalhar mais tempo em casa, e eu acho que para muitos trabalhar em casa é um privilégio, e para outros trabalhar em casa não é tão privilégio assim. Então, o que eu vejo como pediatra é que eu vejo, quando eu vejo uma família de 4 pessoas, o casal e 2 filhos, e todos em home office, eu garanto para você que quem mais incomoda e atrapalha é o marido, tá? Os filhos não atrapalham em casa. O marido atrapalha bastante. E o que a gente tem visto, quando você comentou comigo de boa sorte, tá? Eu acho que a gente precisa muito de sorte em nosso país, e além da competência das pessoas que nos dirigem, das sociedades, a gente vê que está havendo muita discordância na classe médica, e isso é uma conduta horrível. A gente vê todo dia médico brigando com médico, e a população, pacientes me procuram, falam, comentam comigo o seguinte: nossa, eu sigo você é uma pessoa que eu confio, e você tem uma opinião A. E tem outras pessoas que eu confio, têm opiniões completamente diferentes da sua. Então, isso deixa a população um pouco em pânico. Quem eu vou seguir? Se eu vou seguir o profissional A ou o profissional B. E a medicina, como não é uma ciência exata, a gente sabe que a gente pode ter opiniões diferentes. É totalmente saudável eu discordar de alguém, e eu fico muito feliz quando pessoas de gabarito e pessoas que eu admiro muito e respeito pela sua produção intelectual discordam de mim. Porque quando uma pessoa discorda de você e você vê que é uma pessoa de gabarito, vale a pena discutir. O que não pode acontecer, que é inadmissível, são as agressões que estão ocorrendo nas mídias entre profissionais da área de saúde. Isso é absurdo, tá? Então, isso deixa a população. E esse tema que nós vamos discutir hoje, que são as crianças, eu comento, no início da pandemia, nós completamos agora em março, 1 ano de pandemia, dia 11 de março foi o início da pandemia do ano passado, a gente está aí praticamente com 1 ano e 1 mês da pandemia. As crianças sempre foram negligenciadas nessa pandemia, eu acredito. Então, o que aconteceu? Como as crianças, ficou evidente que as crianças eram o grupo de menor risco, a gente foi deixando de lado as crianças, a população foi deixando de lado as crianças, os gestores foram deixando de lado as crianças. E por que fecharam as escolas? Então, de 200 países da Organização Mundial de Saúde, praticamente 180 fecharam as escolas no dia seguinte à pandemia. No dia 31 de março do ano passado, há 1 ano, dia 30 de março, praticamente havia 10% das escolas no mundo estavam abertas. O primeiro fechamento das escolas, eu concordo totalmente
com o fechamento. Qual que foi a razão do fechamento imediato das escolas? Como esse coronavírus é um vírus respiratório, a gente sabe que vírus respiratórios gostam de duas populações que são os extremos das idades, as crianças e os idosos. Então, a gente preservou os idosos, protegeu as pessoas idosas em nossas famílias, na nossa sociedade, e os deixamos presos em casa, e a gente deixou as crianças presas em casa. Com o passar do tempo, o que a gente observou? Que o número de casos e a gravidade de casos em crianças, a gente viu que era pequena. E aí eu vejo que em abril, Laura, aconteceu o grande problema. Uma expressão que desde o começo eu combato, que é a Covid-19 é benigna em criança. Então, o termo benignidade é um termo que tem que ser analisado muito friamente. Quando eu digo para você que a doença é benigna, eu tenho que variar como? Eu tenho que analisar o quê? Se essa pessoa pega menos vezes, se os quadros são menos graves e se precisa menos internações e tem menos mortes e sequelas. Então, isso é benigno. E a gente catalogou as crianças como benignas só analisando o número de casos e gravidade. E a gente esqueceu do grande problema dessa pandemia com as crianças, que a natureza poupou as nossas crianças e os nossos adolescentes da gravidade da Covid-19. Isso a gente vê no dia a dia. E por que as crianças foram poupadas? Existem várias explicações por que as crianças foram poupadas. Então, assim, o meu objetivo aqui não é discutir isso, mas assim, eu junto tudo isso numa expressão que eu digo o seguinte: as crianças têm defesas que nós adultos não temos. Então, a natureza poupou as crianças de formas graves de internações. Então, você imagine o nosso sofrimento que seria se as crianças fossem as mais acometidas. Então, hoje o Brasil está aí com praticamente 13 milhões de casos, 300 mil mortes, e a gente sabe que a criança representa muito pouca morte. Então, o termo benigno eu mudei radicalmente. As crianças são menos agredidas na fase aguda da doença. Então, elas têm formas mais leves e elas internam um pouco. A proporção de casos em crianças, a gente vai vendo proporcionalmente. O que a gente vê? Se vocês pegarem, quando a gente pega os boletins, quantos por cento dos casos no mundo representam as crianças? Vamos discutir o Brasil, tá? Então, vamos discutir o Brasil. O Brasil hoje, vamos colocar 13 milhões de casos, nós estamos quase em 13 milhões. No início da pandemia, as crianças representavam 2% do total de casos do mundo e do Brasil. Então, 2% eram crianças. Com o passar do tempo, mais adultos foram se contaminando, e as crianças são contaminadas pelos adultos. Hoje, a média no mundo é de 8% a 12% representam o número de casos em crianças. Então, se eu comparar um ano de pandemia, hoje nós temos 5 vezes mais proporcionalmente o número de crianças em relação ao número total de casos. Então, se eu analisar o Brasil, 13 milhões de casos, hoje o Brasil tem 1.300.000 crianças que foram acometidas pela Covid. Esse é um dado matemático. O quanto dessas formas a natureza poupou as crianças da seguinte maneira: a gente vê que as formas graves são muito raras em crianças, então é raro a criança internar. Do total de internações que nós temos da Covid, a criança representa 2% das internações, então que é muito pequeno. E quando a gente pega a mortalidade, a gente vê que a mortalidade da criança também é muito pequena. Então a mortalidade da criança, nós estamos discutindo de todos os casos de crianças que pegaram Covid, a mortalidade é 0,3%. Então a cada 1.000 crianças com Covid, a gente perde 3. Mas eu tomo muito cuidado com a medicina. Eu falei para vocês que a medicina é uma ciência subjetiva, mas quando eu falo para você que 0,3% é um número pequeno, 0,3% em 100, eu tenho 3. Em 1.000, eu tenho 30. Em 10.000, eu tenho 300. Então, quanto mais eu aumento o número absoluto, 0,3 vai ganhando uma proporção muito importante. Então, hoje, as crianças representam 10 a 12% dos casos no mundo, 2% das internações e a mortalidade em torno de 0,2, 0,3. Isso depende do local. No Brasil é 0,3. Quando a gente vai para a América do Norte, a mortalidade da América do Norte, que é o país que mais tem número de casos, embora o Brasil está chegando muito perto, a mortalidade em crianças da América do Norte, os Estados Unidos hoje tem 2.800.000 crianças que tiveram Covid em um ano. A mortalidade deles é 0,01. A cada 10.000 crianças com Covid, uma morre.
Então, a natureza poupou. E o dado interessante que a gente vê que, graças a Deus, o nosso maior bem, que são nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossa família, a criança continua sendo poupada. Então, com novas cepas, a gente teve a primeira cepa da África do Sul, nós tivemos a cepa da França, a cepa do Reino Unido e tem a cepa de Manaus, certo? Então, nós temos essa cepa de Manaus. Essa cepa de Manaus, que hoje atinge praticamente 70%, 80% dos novos casos, a partir de fevereiro ou março, a cepa é de Manaus. E essa cepa de Manaus, que é a nova cepa que aflige, ela está tendo a seguinte característica: ela está tendo um poder de transmissão 4 a 5 vezes maior, por isso que nós estamos tendo hoje 100 mil casos ao dia, e ela está atingindo jovens. Então, hoje, quando a gente entrava numa UTI há um ano, você via pessoas idosas e pessoas com comorbidades. Então, era o idoso, eram pessoas obesas que fumavam, que tinham neoplasias, que tinham hipertensão, têm diabetes. Hoje, a população de pessoas que estão em terapia intensivas, e vocês vivenciam isso, veem isso, hoje todos nós temos algum conhecido que faleceu, a gente entra numa UTI hoje, a gente vê jovem, 20 a 50 anos, foi a faixa que mais cresceu, 20 a 50 anos. E essa nova cepa, a natureza mais uma vez preservou a criança. Quando a gente vê número de casos e gravidade de casos, as crianças não houve aumento de gravidade. Então, as crianças continuam sendo poupadas da Covid-19 de formas graves. Quando a gente tem o óbito de uma criança, a grande maioria das crianças que vão a óbito, elas têm comorbidades. É muito raro uma criança sem comorbidade ter uma evolução fatal. Então, a gente tem isso aí. E eu falo também há muito tempo, Laura, que se a natureza poupou as crianças de formas graves, nós, homens, nós humanos, nós governantes, nós sociedade, nós transformamos as crianças nas principais vítimas não fatais desta pandemia. Então, qual que eu considero hoje o maior erro desta pandemia? A gente sabe que houve vários erros nessa pandemia e eu considero hoje o maior erro dessa pandemia o absurdo fechamento de escolas por um ano. Nós estamos há um ano de escolas fechadas e eu já comento qual que foi a origem do movimento da gente brigar pelas crianças. Então, nós estamos um ano com escolas fechadas e esse isolamento das crianças, um ano de socialização, trouxe consequências irreparáveis às nossas crianças. As pessoas que estão nos escutando, que muitos devem ter filhos, vocês devem ter observado que mesmo que você tenha uma condição financeira boa, que você more numa casa espaçosa, ventilada, que você tenha um bom acesso à internet, que teu filho tenha qualidade, a gente sente que os nossos filhos estão diferentes. E o que a gente tem observado? Que 30% a 40% das crianças no mundo que estão com escolas fechadas, aí vai entrar o Brasil, porque o Brasil hoje é o segundo país do mundo com o maior número de dias de escolas fechadas. Nós estamos com escolas fechadas há um ano e, pelo que a gente está observando, as escolas vão ficar fechadas mais 6 meses. É o que está sinalizando, se nós não tomarmos como sociedade uma atitude protetora às crianças, esse isolamento de um ano trouxe consequências irreparáveis às nossas crianças. A gente vê, vocês vivenciam o seu filho com mais angustiado, o seu filho com medo de dormir, o seu filho regressão motora, ele quer mamar, ele volta a fazer xixi na cama, ele tem terror noturno e ele tem depressão, angústia e ansiedade. Então, isso a gente vê em todos os níveis econômicos e níveis culturais. Mas como toda a pandemia não é nada democrática, as repercussões desse isolamento são muito mais graves, são muito mais, assim, com uma penetração maior nas crianças de escolas públicas. Então, se nós que temos uma condição financeira que a gente pode dar uma quarentena de qualidade, por exemplo, eu me sinto um privilegiado, eu tenho 2 filhos adultos, eu estou um ano com meus filhos em casa, eu me sinto privilegiado disso, mas isso é um privilégio que poucos têm. Então, no Brasil, 90% das crianças em idade escolar são crianças de escolas públicas e 10% são crianças de escolas privadas. E parece, o que eu tenho observado é que quando a gente fala em criança, depressão, angústia, ansiedade, isso não sensibiliza a população. Eu dou um exemplo para vocês. Por exemplo, aqui no Paraná, aqui em Curitiba, nós estamos há 2 semanas em lockdown. Essa é a 4ª semana em 56 semanas, desde março, que o Paraná fechou, está em lockdown. Está um desespero, uma revolta na população, na parte econômica.
Então, 3 a 4 semanas de fechamento total do comércio, só atividades essenciais estão funcionando, gerou uma revolta absurda, a gente entende isso. Mas o lockdown, ele não é uma medida epidemiológica de contenção. O lockdown, ele é uma consequência de comportamentos irresponsáveis que nós tivemos. Então, o lockdown, o que acontece? Vocês vivenciaram, assim, a tragédia que foi, a angústia que foi, assim, eu considero, assim, Manaus, as cenas mais tristes que eu vi nessa pandemia, foram aqueles enterros coletivos, que a primeira imagem que eu vi foi aí de Manaus, aqueles enterros de 100, 200 pessoas, coisa inimaginável na minha concepção, e como foi inimaginável a gente imaginar, quem é da área da saúde sabe que o maior trauma é você ver um paciente morrer por falta de assistência médica. Então, isso é inadmissível o que aconteceu e está acontecendo hoje no Brasil inteiro. Todos os dias, hoje, estão morrendo pessoas não devido à Covid. Estão morrendo pessoas porque não há leito em hospital, porque não há oxigênio e nós estamos faltando materiais de intubação, tudo. Então, isso está matando também muita gente. E essas cenas que a gente viu em Manaus, que foram chocantes, isso a gente está vendo todo dia no Brasil inteiro. Então, o que acontece com as crianças? Então, parece que só a morte sensibiliza. A gente não pode se acostumar com morte. A Covid-19 é uma morte inadmissível, é uma morte que a gente, na grande maioria das vezes, poderia ter evitado com medidas, com aceleração de vacinação. E se a morte que sensibiliza, eu tenho ultimamente assim visto e eu tenho comentado e discutido morte em criança. Eu falo que a Covid-19, ela é as crianças são as principais vítimas não fatais. E eu estou hoje colocando que, além de vítimas não fatais, elas são vítimas fatais também. E o que está acontecendo que vocês devem ter tomado conhecimento? Nossos adolescentes estão cometendo suicídio. Os gatilhos para um adolescente, um adulto cometer suicídio, são os gatilhos que a gente está vendo. Uma instabilidade econômica, agressão física em casa, abuso sexual em casa, as crianças na rua, aumento de consumo de drogas, depressão, angústia e ansiedade. Hoje, Laura, a chance de uma criança cometer suicídio e falecer de suicídio é 4 vezes maior do que uma criança pegar Covid e morrer. Esse número nos Estados Unidos é absurdamente, assim, alarmante. A chance de um adolescente morrer nos Estados Unidos e cometer suicídio é 30 vezes maior do que morrer de Covid. Então, a gente tem que olhar para essas crianças que estão na rua, evasão escolar, e a gente sabe, por exemplo, eu moro aqui na região sul, Curitiba, uma cidade que tem um poder aquisitivo bom, a gente está vendo crianças na rua que a gente nunca viu. Então, isso é inadmissível. Qual foi a motivação minha de começar esses movimentos? Então, a gente via que as crianças de escolas privadas estavam voltando aulas extracurriculares, tudo, e as crianças de escolas públicas. Então, a gente iniciou um movimento para fazer o quê? A gente quer que os direitos fundamentais de uma criança, se a gente pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem 31 anos, 1990, nenhuma criança tem os seus direitos fundamentais plenos exercidos com escolas fechadas. Escola não é só local de aprendizagem, escola é local de determinação, de segurança alimentar. 2/3 da população do Brasil, da idade infantil, a principal alimentação é na escola, a gente não está tendo esse acesso. Então, a gente começou a fazer um movimento e dizendo que tem que abrir escola, mas nunca, e a gente foi mal interpretado, a gente nunca colocou que a gente quer abrir escola a qualquer preço. A escola é uma atividade que tem que ter. A gente conseguiu aprovar aqui no Paraná que a educação é uma atividade essencial. Rio Grande do Norte aprovou que é uma educação, é atividade essencial. Santa Catarina aprovou, São Paulo aprovou. Mas a gente está tendo extrema dificuldade no que, apesar de ser lei, as nossas escolas estão fechadas. O que quer dizer uma atividade essencial e presencial? A escola deve ser a última instituição a ser fechada e, quando se encerra o lockdown, a primeira a ser reaberta. Todos os países do mundo fazem isso. E a gente pega países que, durante a pandemia, como a França, como a Noruega, eles não fecharam as escolas durante a pior fase e os resultados são iguais. Então, a gente sabe que a escola é um local de segurança, as nossas crianças estão longe da escola, e eu vou resumir alguns dados, não numéricos para vocês, que não importam, é assim só para a gente dar dados da segurança de escola.
Então, quando eu falo que a gente fala que quer abrir escola, Laura, eu quero abrir escola com protocolo de segurança a todos, não só às crianças. A gente quer abrir escolas que deem segurança também aos profissionais que lá trabalham. Os professores, as zeladoras, as senhoras das cozinhas, da limpeza, o motorista das vans, dos ônibus. A gente quer escola com segurança. O que é uma escola segura? Eu estabelecer protocolo de segurança numa escola não envolve muito dinheiro, envolve vontade. Uma escola segura é uma escola com área aberta. Se você tem que ter janelas para uma boa ventilação, você vai ter que ter álcool gel. O álcool gel a gente joga fora todo dia, nunca vai faltar álcool gel no país, máscara nunca vai faltar. E você tem que ter um distanciamento social. Esse distanciamento social tem uma discussão 1,5 m, 2 metros. A maioria do país está usando 1,5 m, mas a gente já sabe que 1 metro de distância entre uma criança e outra é tão seguro quanto 1,5 m. Então, a gente pode fazer o distanciamento de 1 metro. Então, a gente quer isso. Então, a gente quer que as escolas que tenham protocolos de segurança possam ser reabertas. E aquelas escolas que não ofereçam protocolos de segurança a todos, que o poder público, a toda a sociedade, providencie essa segurança. A educação no país está sucateada. Eu sou professor de escola pública, eu sou professor de uma universidade federal, eu sei as carências de escola pública, eu tenho contato com pacientes a minha vida inteira, eu atendo pacientes de SUS, eu concilio a minha atividade pública com a privada, então a gente tem noção do que é o SUS. Então, o que a gente quer? O tratamento para 30%, então se eu jogar 30%, Laura, o Brasil tem em torno de 55, 60 milhões de crianças. Se eu jogo 30% a 40%, eu estou discutindo 20 milhões de crianças que estão com importantes alterações de saúde mental, alimentar, estão com depressão, angústia, ansiedade, estão sendo abusadas, estão sendo agredidas em casa, estão engravidando em casa, aumento de consumo de drogas e estão cometendo suicídio. Então, o que essas crianças precisam não é só uma atividade profissional. Eu, como pediatra, psicólogo, psiquiatra, que ele também precisa. Nossas crianças precisam voltar às escolas. E o que a gente quer? A gente quer estabelecer protocolo de segurança, que todas as crianças, todas as escolas têm condições de efetivar esses protocolos, mas que a decisão de levar a criança para a escola ou não é uma decisão suprema dos pais das crianças. A nossa função como profissionais da área da saúde é dar segurança aos pais que escolas são seguras. Hoje a gente sabe que escolas com protocolos de segurança são mais seguras do que a maioria dos domicílios no país. Já existem vários trabalhos que mostram isso para a gente. Tem trabalho chinês que mostra que a chance de uma criança que só fica em casa contaminar com Covid é 3 a 4 vezes maior do que a chance dela contaminar na escola. Família que mora numa habitação de 12, 15, 20 metros quadrados com 6, 8 pessoas, com coabitação multigeracional, eu tenho a criança de 2 anos, eu tenho o pai de 30 anos, a mãe de 30 anos, os avós, as tias, como é que eu vou isolar 6, 8 pessoas num local que você não tem condições mínimas de higiene? Então, as crianças que ficam na escola, a escola protege mais as crianças do que o próprio domicílio. Então, esse é um ponto. Escolas com protocolo são locais seguros. A escola nunca foi, em nenhum local do mundo, Laura, uma instituição que propaga o vírus. Eu acho até o contrário. A escola, a hora que a gente conseguir abrir as escolas, a gente vai conter essa pandemia. As crianças são peças fundamentais para nós contermos a pandemia, porque as crianças não são propagadoras de vírus. A gente vai ver que o quê? Quando eu pego um adolescente de 12, 14 anos, ele transmite o vírus igual um adulto. Mas quando eu pego uma criança abaixo de 12, 10 anos, essa criança pega muito pouco e transmite muito pouco. Quando a gente tem uma família de 5 pessoas e tem um caso Covid, o primeiro caso Covid, que a gente chama de primo infecção, a chance desse primeiro caso ser uma criança varia de 2 a 5%. Na grande maioria das vezes, é um adulto que traz o vírus para casa e contamina seus filhos em casa. Quando nós vamos para as escolas, nenhum local do mundo, escola aberta não diminui o número de casos, escola aberta não aumenta o número de casos, escolas fechadas não diminuem. A escola reflete a epidemia da Covid-19 na comunidade. É fundamental para que a gente tenha sucesso na reabertura das escolas, que a gente contenha a pandemia na comunidade.
Então, não adianta nada, quando meus filhos estão na escola, os profissionais das escolas, eles usam álcool gel, distanciamento, eles têm áreas ventiladas, quando eles estão fora das escolas, eles têm que manter o mesmo protocolo de segurança. Então, o vírus, ele não sai da escola pelas crianças. O vírus é trazido às escolas pelas crianças que são contaminadas pelos seus pais nos seus domicílios e o vírus entra na escola pelos profissionais adultos que trabalham lá e trazem o vírus da comunidade. Então, é fundamental que todos os profissionais da educação, quando estiverem fora da escola, tenham atitudes de conter essa pandemia. Então, você vai ter atitude de mitigação, você vai evitar aglomeração, você tem que usar máscara o dia inteiro, você tem que ter o distanciamento social e você vai ter que preservar. Então, se nós não tomarmos comportamentos responsáveis fora da escola, a gente não vai conter essa pandemia. E todos vocês devem observar o seguinte, por exemplo, a criança não propaga vírus. O que a gente vê, eu observo na minha atividade privada, vocês devem observar, é impressionante como as crianças respeitam protocolos de segurança. Então, é muito mais comum olhar uma criança usando máscara direitinho, tirando a máscara direitinho, mantendo o distanciamento, usando álcool gel, do que muitos adultos. Isso a gente vê no dia a dia e eu tenho certeza que vocês devem presenciar. Então, se eu abrir escola, eu vou colocar 45 milhões de soldados que vão nos vigiar para nós termos os protocolos de segurança. Quem de nós que é um pouco mais idoso, eu talvez seja o mais idoso aqui dos que estão escutando e falando, é o seguinte, eu quando comecei a dirigir, o cinto de segurança não era obrigatório. Quando começou a ser lei, os meus filhos, quando a gente esquecia, o meu filho falava, pai, você está sem cinto. Agora veio o álcool. Pai, mãe, você bebeu, você não pode dirigir. Pai, você está fumando. Então, os nossos filhos cobram comportamentos responsáveis da gente. E isso vai ser fundamental. Eu vou colocar um exército de 45, 50 milhões de crianças que vão cobrar comportamentos responsáveis. Então, isso é fundamental. O outro dado que é fundamental, então, escola não propaga o vírus, escola contém o vírus não sai da escola por nossos filhos, o vírus entra na escola por crianças contaminadas. Aí vai ser fundamental a participação dos pais. Hoje nós temos que ter sacrifícios individuais para que nós tenhamos benefícios coletivos. O que eu quero dizer com isso? Qualquer sintoma hoje pode ser e deve ser Covid. Então, se o meu filho tiver tosse, coriza, diarreia, vômito, qualquer sintoma, eu não devo levá-lo para a escola. Independente de se você acha que é Covid ou não é Covid. Qualquer sintoma agudo, eu tenho que ficar com meu filho em casa, eu vou esperar 3, 4 dias, vou entrar em contato com o pediatra dele, vou levar na unidade de saúde. A única maneira que nós temos de provar que não é Covid, para a gente ter segurança, é fazer o exame. O único dado clínico hoje que diz para mim que é Covid, que não precisa nem fazer exame, é se você tiver um quadro de gripe com perda ou diminuição de paladar ou olfato. Você nem precisa fazer exame, você está com Covid. E criança, menos de 15% das crianças fazem alterações de paladar e olfato. Então, qualquer criança que tenha qualquer sintoma não pode levar para a escola, porque se você levar para a escola, ele vai contaminar os seus coleguinhas. Contaminando os coleguinhas, você vai ter que isolar a sala por 10 a 14 dias, ou se tiver mais de uma sala, você vai ter que fechar a escola. Então, 2 medidas são fundamentais para que a gente tenha sucesso em relação especificamente às crianças. Nenhuma criança sintomática deve ir para a escola e nenhuma criança que tenha um caso positivo na família, o pai está com Covid ou o pai está com sintomas sugestivos de Covid, até você ter certeza que é ou não é Covid, as crianças não podem ir para a escola. Então, nenhuma criança com sintoma deve ir para a escola e nenhuma criança com caso suspeito em casa deve ir para a escola. Esse é o dado importante. O outro dado fundamental, vacina da gripe. Nós estamos começando agora, dia 12 de abril, a campanha pública da gripe. Eu acho que a campanha desse ano deveria ser, se o Ministério da Saúde tem condições, não só estratificar os grupos de risco, crianças abaixo de 6 anos, os idosos, quem tem comorbidades, não. Hoje vai ser fundamental vacinar toda a população contra a gripe. Então, quem não tem o benefício público da vacina e tem condições de pagar a vacina cotejando, você pega, por exemplo, o sindicato. A vacina aqui na região sul custa 120, 140 reais. Junta-se um condomínio de pessoas que moram num prédio de 20 andares. A vacina cai à metade do preço. Então, o sindicato pode comprar de uma clínica, vai custar 60, 70 reais. Quem não tem o benefício da vacina pública, se vacine. Porque o que vai acontecer? Se o teu filho fizer uma tosse, uma coriza, você não vai poder levá-lo para a escola.
Você espera 3 dias, no 4º dia você faz o exame. Você fez o exame no 4º dia, sai no 5º. 5º dia útil, o teu filho perdeu 1 semana de atividade escolar. Para quem já perdeu 52 semanas, a perda de mais 1 semana é uma perda que a gente não pode suportar. Então, ou se você não faz o exame, você vai ter que esperar 10 dias. Então, não levar a criança sintomática, atualização de calendário vacinal. Então, vários países do mundo, 60% das crianças estão com o calendário vacinal atrasados, porque o medo, a precaução de imposto. Coloquem as vacinas em dia, ninguém fica doente numa unidade de saúde. Se vocês levarem os seus filhos à unidade de saúde, não tem como pegar, é ala separada, ambiente aberto, ninguém vai ficar doente. Para você correr o risco de você pegar a Covid, você tem que preencher 3 critérios. Você tem que ficar a menos de 2 metros de distância, por 15 minutos no mínimo, sem máscara de uma pessoa com Covid. Com essa nova cepa, diminui o tempo um pouco para 10 minutos. Então, isso não vai acontecer em posto. Então, vacinação de calendário, principalmente a vacinação da gripe. Eu vou comentar com vocês sobre vacinação da Covid-19 e comportamentos responsáveis. De todos, Laura, quando der aí... não, desculpe, eu estou vendo o tempo aqui. Eu estou vendo que eu já dei mais ou menos 30, eu falo mais 10 minutos, eu quero abrir para perguntas, porque eu quero satisfazer a curiosidade e dar segurança a vocês. O trabalho mais interessante que eu vi nesse 1 ano de pandemia é um trabalho da Escócia, que eu quero demonstrar assim. Eu sei da preocupação dos professores, dos profissionais da educação. Como eu comentei, eu sou professor. Eu não acredito nessa ideia que o professor de escola pública está confortável porque não quer trabalhar, porque ele recebe o salário. Não, tem muitos professores e a maioria deles, eles querem trabalhar, eles têm filhos, eles sabem as consequências dos seus filhos, mas eles têm insegurança também. Então, eu comento que a atividade da educação não é uma atividade de maior risco do que nenhuma outra atividade. Até o contrário. Laura, se você chegar para mim e falar, Rubens, você vai ter que trabalhar amanhã, aonde que você quer trabalhar? Eu vou te colocar num supermercado, você vai dirigir um ônibus, você vai dirigir Uber, você vai trabalhar numa repartição pública, você vai trabalhar num hospital, ou você quer trabalhar como professor na escola? Eu quero trabalhar na escola. Por que eu quero trabalhar na escola? Porque eu vou conviver com pessoas que transmitem pouco e, além de tudo, a criança protege os adultos de infecções de vias aéreas e quem convive com criança tem menos risco de ter forma grave. Esse é um trabalho fantástico que foi feito na Escócia com 300 mil lares. Eles pegaram lares onde, assim, 200 mil famílias que não havia filhos, 40 mil famílias que havia um filho, 23 mil famílias que havia 2 filhos no domicílio e 5 mil famílias com mais de 3 filhos. Hoje ninguém tem 2 ou mais filhos, né? Então, e o que ele viu? Ele viu que quanto mais crianças havia no domicílio, menos casos graves com necessidade de internar havia. Aquelas famílias que não havia filho, teve uma taxa de internação de 16 por 10 mil casos graves. Quem tinha um filho baixou para 14, quem tinha 2 filhos baixou para 7 e quem tinha 3 ou mais filhos baixou para 6 casos. Então, se você tiver filho, as infecções virais que nossos filhos fazem, eles passam a proteção para a gente. Se eu pegar a escola pública, Laura, as crianças de escola pública passam 8, 10, 12 horas em contato com os professores. Então, essa mesma defesa que as crianças passam aos adultos, eles também vão passar aos professores e vão proteger, não, claro que total, mas eles vão proteger parcialmente os professores. E vocês vão ter contato com crianças que são pouco transmissoras, mas nenhum pediatra pode ser leviano e falar que a criança não pega, que a criança não transmite. A criança pega, a criança transmite e a criança tem formas graves. A principal forma grave da criança é aquela síndrome inflamatória multissistêmica, que é uma complicação que acontece de 2 a 6 semanas depois que a criança teve a Covid ou depois que a criança teve um contato domiciliar. Mas eles passam numa proporção muito pequena. Por isso que eu acho que a atividade de educação, você trabalhar com crianças, principalmente crianças da pré-escola e do ensino primário, crianças abaixo de 10 anos, o risco dessa criança contaminar estudos populacionais em vários países do mundo, a chance de uma criança contaminar um adulto na escola é 2%. A chance de uma criança contaminar uma outra criança na escola é 1%. Quando há casos na escola, a contaminação mais frequente é um adulto contaminar um outro adulto, depois um adulto contaminar uma criança. Uma outra preocupação que a gente escuta muito aqui no Sul, eu não vou mandar o meu filho para a escola porque eu tenho obesidade, eu tenho hipertensão, ou a minha avó com 90 anos mora comigo, é de risco.
Quem contamina essa população de risco no domicílio não são as crianças. Quem contamina essa população de risco são os outros adultos que moram no mesmo domicílio. As crianças não são vilãs da Covid-19. As crianças são vítimas desta Covid-19 e o que a gente vê? O problema que nós estamos vivendo aqui no Sul. Aqui está tudo fechado e a reabertura das escolas. E vocês devem ter visto que a reabertura das escolas, o prefeito de Curitiba, vários locais, o Paraná está condicionando a reabertura das escolas à vacinação dos professores e dos profissionais que trabalham. Os professores trabalham numa atividade essencial, eles têm total direito e a gente conseguiu pular os professores, colocar numa lista de mais prioridade, mas neste primeiro momento, a prioridade da vacinação tem que ser das pessoas que mais morrem. É isso que está acontecendo. Estão se vacinando os idosos, que são as pessoas que mais morrem, tem as pessoas com comorbidades. Agora, se a gente tem professores, a gente sabe que praticamente 50% dos professores no Brasil, eles têm alguma comorbidade, vai valer a comorbidade. Então, o professor vai ser vacinado, tem que ser vacinado, mas nós não podemos condicionar o retorno escolar, essa é a minha opinião, eu não posso condicionar o retorno escolar à vacinação dos professores. Isso tem que ocorrer em paralelo. Todos os locais do mundo que voltaram às escolas ou não pararam, nem havia vacina e a contaminação não foi maior dos professores que estavam em atividade presencial ou não. Tem trabalhos americanos, trabalhos europeus que compararam um grupo de professores que teve atividade presencial e o grupo de professores que teve atividade remota em casa. Não houve diferença desde que a escola ofereça protocolos de segurança. Então, eu estou discutindo aqui, conversando com vocês hoje, que são uma população de escolas privadas. E eu comento o que as nossas escolas privadas, a grande maioria das escolas privadas no Brasil, tem protocolos mais rígidos do que escolas internacionais. Quando a gente fala internacional, parece que tudo que está fora do Brasil é melhor do que no Brasil. Não é. Então, a gente tem contato, eu tenho pacientes que moram no exterior, que a gente fala, eles falam, os protocolos que são feitos aqui são ridículos, aglomerações, não tem distanciamento, o pessoal mal usa máscara. Então, as nossas escolas privadas têm totais condições, e eu tenho certeza que vocês aí no estado de vocês têm condições, e vocês podem até comentar comigo, a gente vai abrir para perguntas agora, que com protocolos de segurança o número de casos não vai aumentar, e que para isso dar certo, a gente tem que ter um comportamento responsável não só na nossa atividade essencial, enquanto eu estiver na minha escola, eu tenho que manter esse comportamento responsável enquanto eu estiver fora. Quando que a gente vai ter isso dá um pouco de sossego? A pandemia vai acabar quando nós vacinarmos 70% da população. Se nós pegarmos que 25% da população é criança, então eu tenho que vacinar todos os adultos do Brasil, têm que ser vacinados. E a gente sabe, com esses movimentos negacionistas, peço 1000 desculpas a profissionais médicos que ainda hoje vêm à mídia falar mal de vacina. A vacina é a maior invenção que houve na saúde pública do mundo em todos os tempos. O que mais reverteu mortalidade, que fez com que a gente não morresse por patologias preveníveis, previsíveis e evitáveis foram as vacinas. Então, 70%. Para eu vacinar 70%, eu tenho que vacinar todos os adultos. A gente sabe que 20% é negacionista, não quer vacinar. Por isso que vocês devem ter visto que as crianças estão começando a fazer teste. A Coronavac já está aprovada para usar em crianças, já tem estudo fase 2 e terminando fase 3. Todas as outras vacinas começaram a vacinar as crianças. Não é grupo de risco, mas ela transmite um pouco, eu vou evitar a forma grave. E se eu vacinar 30% das crianças, e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a vacinação de criança é lei, você não pode deixar de vacinar teu filho. Então, as crianças, a vacinação das crianças será fundamental para que a gente controle a pandemia e será fundamental para que a gente faça com que esse vírus vá embora, para eu atingir 70% da população vacinada, porque a imunidade que a doença dá é uma imunidade muito errática, muito pequena e pouco duradoura. A imunidade de rebanho chamada isso, que é esse termo que a gente escutou o ano inteiro, isso se adquire com vacina e não com a doença. Então, Laura, assim, resumindo, eu quero colocar para vocês que as crianças são as principais vítimas dessa pandemia, vítimas não fatais. Nós temos que ter um olhar de segurança para essas crianças. As crianças raramente são os primeiros casos da casa, as crianças são contaminadas por adultos. Escolas com protocolos de segurança são locais seguros às crianças e aos adultos. A escola não propulsiona o vírus na pandemia. Nenhum local do mundo que abriu escola com protocolo de segurança, o número de casos na sua sociedade, no seu município,
aumentou. E a gente vai conseguir isso com vacinação. Hoje o Brasil é o maior celeiro de novas cepas. Então vocês devem ter observado que o mundo está preocupado com o Brasil. Não que o mundo esteja preocupado com o nosso bem-estar. O mundo está preocupado que o Brasil está gerando novas cepas que vai contaminar o mundo inteiro. Então, hoje está em discussão, a nível mundial, a Organização Mundial de Saúde, de fazer um levantamento de vacinas e vacinar imediatamente toda a população do Brasil. Porque se a gente não vacinar o mais rápido possível toda a população do Brasil, haverá novas cepas e isso vai contaminar o mundo inteiro. Então, é fundamental a vacinação. Esqueçam tudo que vocês leem, escutam de profissionais irresponsáveis que falam sobre que as vacinas causam mal, que as vacinas têm eventos adversos graves. Ninguém hoje, a vacinação do mundo, nós temos mais de 100 milhões de pessoas vacinadas, não houve nenhuma morte diretamente relacionada a vacinas. Em resumo, Laura, 40 minutos, é isso que eu tinha mais ou menos para falar, mas para mim... Doutor, assim... Oi? Foi excelente aqui nos comentários, só elogios. Aí, se o senhor me permitir, eu queria falar 5 minutinhos. Claro, não, eu quero que você fale, eu estou à disposição para conversar com vocês. Lhe agradeço. Na verdade, eu queria lhe atualizar um pouco do que está acontecendo aqui no Amazonas, que a gente está um pouco longe, né? Certo. Queria lhe dizer que Manaus sangrou muito, como você falou. Nós vivemos dias, assim, terríveis. E depois que passou esses momentos de muita dor, que mesmo a nossa família não tendo sido atingida, nós compartilhamos da dor do próximo. Então, a gente teve a permissão, no início de março, de voltar primeiro com a educação infantil, e agora, dia 22 de março, a gente teve a permissão de voltar com o Fundi 1, e as escolas estão se preparando agora, após a Semana da Páscoa, para voltar com o ensino médio. Então, eu acredito que seja um cenário bem particular sobre a educação para o resto do Brasil, porque nós daqui de Manaus já estamos trabalhando normalmente. E eu queria também dizer que eu vi aqui nos comentários que os sindicatos atrapalham nesse retorno. Eu queria falar um pouco do meu sindicato, do Sinep, que foi com muita luta e com muita conquista, foi que a gente conseguiu esse retorno, né, dizer que a gente só lutou para que isso acontecesse, junto com os políticos que entenderam. E aí eu vou chegar na minha pergunta para você, doutor. O senhor falou muito sobre a questão do protocolo de segurança, e justamente o protocolo de segurança é uma grande preocupação do Sinep, daqui do Amazonas, do nosso sindicato. Inclusive, estamos alinhados com a vigilância em saúde, fazendo capacitação com os gestores, com os funcionários da rede privada, para que a gente sempre tenha essa segurança que você colocou exatamente. Então, minha pergunta para o senhor é o seguinte: dentro do protocolo de segurança que o senhor comentou, inclusive de parâmetros internacionais, o senhor tem algum ponto que seja o principal? Por exemplo, Laura, eu tenho 3 pontos principais do protocolo de uma escola segura: máscara, distanciamento e triagem na hora da entrada. Ou então, não, Laura, as minhas condições, ao meu ver, dentro do meu estudo, da minha experiência, o meu protocolo de segurança é esse. Aí eu tive essa dúvida para lhe perguntar. Certo, Laura. Então, eu acho que Manaus tem, assim... Eu tenho uma ex-residente que é pediatra em Manaus, a doutora Tiane Almeida, o marido dela também é infectologista aí, e ela me atualizava sempre. Então, a gente aqui do Sul se solidarizou muito com o pessoal do Manaus. E eu acho que Manaus hoje é um exemplo. Então, quando a gente vê o mapa do Brasil nas mídias, todo vermelho, e o Manaus há muito tempo, ele amarelo, ele azul, ele estável, ele diminuindo, isso para nós assim dá uma alegria muito grande da gente saber. E eu acho que como o povo de Manaus sofreu muito, eles nem imaginam passar por isso de novo. Então eu acho que não tem como a gente mensurar isso aí, mas eu acho que a fidelidade a protocolos de segurança em Manaus aí deve ser muito grande. Se você me perguntou da segurança, então tem 4 pilares: distanciamento social, máscara, higiene das mãos e áreas ventiladas. Esses são os 4 pilares. Tá bom? Se eu tiver que tirar um, e você vai me perguntar, quando eu pego uma criança de 10, 12 anos, Laura, eu chego para ela e falo: escute, você tem que ficar 1,5 metro de distância do seu amigo. Tudo bem.
Como é que eu vou falar para uma criança de 3 anos ficar 1,5 metro de distância de uma outra criança que ela está brincando o tempo todo? Dessas 4 variáveis em crianças, saiu um trabalho que eu comentei ontem na mídia, que deu uma repercussão muito grande. O que eu comentei com vocês, Rubens, vocês pediatras, vocês são elitistas, vocês só veem doente privado, é outro mundo. Eu falo muito pelo contrário, eu vejo muito mais doente público no meu dia a dia do que doente privado. E eu não posso comparar o resultado europeu, americano, asiático, canadense ao Brasil. Saiu um trabalho que eu mando para você, depois você me dá, que é um trabalho que está sendo muito comentado, um trabalho feito em São Paulo, em 131 municípios do estado de São Paulo, municípios pobres, municípios simples, com 1.700 escolas, envolvendo 2 milhões de pessoas. E eles viram a escola aberta em relação à pandemia. A escola ficou fechada e eles abriram as escolas públicas em outubro até dezembro. 2 meses de abertura das escolas públicas, gente carente, com população de idosa. E eles viram que a mobilidade não alterou nada. Por que não alterou nada? Porque é uma população tão carente que eles não têm como fazer trabalho home. Não tem isso. Então, eles já estão na rua. Então, quando a gente vai para a periferia, é ilusão você achar que a população está. A população é trabalhador da área essencial, eles estão na rua. Eles estão trabalhando. Então, o que aconteceu nessas regiões mais simples? A mobilidade não aumentou. E o outro dado que chamou atenção nesse trabalho foi o distanciamento de criança na escola. Em crianças pequenas, o distanciamento não é tão fundamental quanto o distanciamento é em adultos. É fundamental para nós adultos e adolescentes que a gente mantenha a distância. Quando eu digo para você manter distância, eu entendo você estar numa escola, numa creche, numa alguma coisa, a 1,5 metro, 2 metros de distância. Então, o distanciamento em crianças, principalmente abaixo de 10 anos, não é uma medida fundamental. Então, se você está numa escola que você tem crianças de 4 ou 5 anos, elas estão lá em momento de carinho, brincando, abraçando e beijando, não tem problema nenhum. A importância é que você faça uma higiene das mãos, use álcool gel, tudo. O álcool gel, muitos locais não tem água. Eu sei que no sudeste do país, no norte do país, no nordeste do país, tem regiões que nem água, nem esgoto tem em escolas. A gente tem ciência disso. O álcool gel, a lavagem com água e sabão, Laura, ela deve ser feita no teu dia a dia na escola quando você tem uma sujeira visível. Eu fui brincar no parquinho, estou com a minha mão suja de terra, água e sabão. Mas quando você está na escola, você sai da tua sala e você vai para um refeitório comer, ou você toca em alguma coisa, a asepsia, a higiene com álcool a 70, ela é mais efetiva do que lavagem com mãos. Então, os locais que não tem, vamos colocar álcool. Então, as 3 medidas, e vocês são privilegiados, porque eu acho que as escolas aí, as escolas públicas, você deve ter áreas mais abertas pelo clima, não é? Então, hoje é fundamental que a gente use áreas abertas. Vamos usar o parque da escola, as quadras da escola, para fazer o distanciamento. Um dado que está acontecendo aqui no Sul que não deve acontecer. Aqui no Sul está abrindo com 1/3 da capacidade. Não é 1/3 da capacidade. Eu vou pegar uma sala de aula. Então, eu estou chutando o número para você. Essa sala cabe com distanciamento 10 pessoas aqui nessa sala com distanciamento de 1,5 metro. Quantos alunos tem essa turma? 10. Os 10 vão todo dia. Não tem nexo eu dividir essa turma em 2 se cabem 10. Só deve ser dividida a turma se não couberem todos os alunos com o espaçamento que você determinou, 1,5 metro, 2 metros. Então, só tem que ter o ensino híbrido, aquela sala que não comporta o total de número de alunos com o espaçamento que você designou. Então, medidas fundamentais, higiene das mãos, máscaras, tem que usar máscara o tempo todo. Tem uma briga em máscara em criança. Criança abaixo de 5 anos não tem nenhuma necessidade de usar máscara, tá? Então, crianças abaixo de 5 anos, a máscara não é tão fundamental, porque a criança vai tocar na máscara o tempo todo, a criança vai salivar, ela vai mais contaminar a máscara. Então, até 5 anos, a máscara não é necessária. Entre 6 e 10 anos, a criança tem que usar máscara, ela tem que saber usar e ela tem que usar com supervisão. Mas como eu comentei com vocês na apresentação, a criança surpreende. A criança bem orientada, ela segue em protocolo de segurança. É uma coisa muito bonita você ver uma criança que chega na tua escola, você deve ver, chega no meu consultório, no hospital, a criança de 3 anos usando máscara direitinho, enquanto o pai e a mãe estão tocando na máscara. Então, o tripé para a segurança nas escolas, Laura, distanciamento não é tão fundamental,
Máscara, fundamental, áreas ventiladas, higiene das mãos. As pessoas que estão aqui lhe assistindo pediram para o senhor repetir, mas o senhor já repetiu, e estão agradecendo por tudo que o senhor está colocando. E aí eu também queria compartilhar com você que esse cuidado do protocolo, assim que o restante do Brasil, eu também não sei como é que é especificamente cada região nossa, mas a questão do protocolo, já servindo de exemplo, foi um ponto que a gente, enquanto Cinep, a gente se comprometeu com a vigilância em saúde para conseguir a reabertura. Então, doutor, assim, nós temos monitoramento toda segunda-feira através de um aplicativo, eles estão fazendo uma capacitação com os gestores a cada 30 dias, eles vão começar a fazer as visitas na escola, então a gente realmente está sendo supervisionado. Aí certo, aqui tem uma outra pergunta. Ô, Laura, mas só nisso, o primeiro sindicato que eu conversei foi o sindicato de Minas Gerais, que eu fiz e que eu estou fazendo hoje. Faz uns 6 meses também, um sindicato bem atuante. Eu vejo o seguinte, assim, o que eu estou discutindo, como eu digo para você que o protocolo não é um protocolo caro, certo? O protocolo não é caro, o protocolo é barato, o protocolo depende de você ter vontade de fazer e vocês estão fazendo. Então, se a gente pegar, eu tenho certeza que vocês, como sindicato das escolas privadas, de estabelecimentos privados de Manaus, vocês têm total disponibilidade de auxiliar as escolas públicas nesse protocolo. Por exemplo, o aplicativo que vocês têm é um aplicativo que pode ser gerado também para criança de escola pública. As medidas de higiene, colaboração, eu não tenho dúvida nenhuma que as escolas privadas vão puxar. Então, se eu tenho 90% de escola pública, os 10% das crianças das escolas privadas, eles têm total condição, e eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo nunca vão se negar em colaborar com um pouco da sua expertise, um pouco do seu tempo, para que todas as crianças tenham esse direito preservado que é o retorno às escolas. Doutor, eu tenho 2 perguntas aqui. Uma, quanto tempo depois de tomar a vacina da gripe pode tomar a vacina contra a Covid? Tá, então vamos lá. Bárbara Guerra, que lhe perguntou. Oi? Bárbara. Assim, a vacina, intervalo mínimo de 14 dias. Tá? Então, vamos lá. Você teve Covid, tá bom? Quanto tempo depois da Covid eu posso tomar a vacina de gripe ou a vacina da Covid? Mesmo as pessoas que tiveram Covid, elas devem ser vacinadas da Covid. Tá bom? 1 mês depois que você teve a Covid, eu peguei o primeiro dia de sintoma, hoje, dia 30 de março. Eu, dia 30 de abril, posso tomar a vacina da Covid ou a vacina da gripe. Agora, eu tomei a vacina da Covid agora, eu fui contemplado pela sua população de risco, pela idade. Quanto tempo depois? 14 dias depois, você pode fazer a outra vacina. O intervalo é de 14 dias. E eu ressalto para vocês, não deixem de vacinar, porque a vacina da gripe, a gripe é uma causa importante de internação em criança e idosos. Nós já estamos com o sistema de saúde colapsado. Hoje, aqui na região sul, praticamente em todo o país, não é só, Laura, que não tem vaga para Covid. Se eu tiver um infarto agora, eu desliguei a nossa ligação, fiquei morrendo de saudades de vocês, me deu uma angina e eu estou infartando aqui na minha casa, tá bom? Eu vou morrer porque não tem vaga para infarto, não tem vaga para câncer, não tem vaga para apendicite, não tem vaga para nada. Então, é fundamental que se os idosos não receberem a vacina, o idoso morre muito. A principal causa não externa de morte em idoso e criança é pneumonia. Então, é fundamental fazer a vacina da gripe. Doutor, eu queria compartilhar também, aproveitando a oportunidade, dizer que aqui em Manaus nós estamos participando, alguns profissionais estão participando de uma pesquisa com a vacina da Coronavac e dizer certo. Que novamente, dizer que novamente o Cinep foi convidado e os profissionais das escolas associadas que fazem parte ao nosso sindicato foram convidados a vacinar. Vou lhe dizer que eu sou uma vacinada, eu já me vacinei semana passada, que eu faço parte agora do grupo de pesquisa, e eu também queria compartilhar com o senhor todos as mensagens elogiando, dizendo que a sua live precisa ser mostrada aos prefeitos para que eles entendam. Acredito que as pessoas estão na ânsia de querer lhe falar
que para que eles entendam que a escola é um local seguro para as crianças, né? Acredito que seja essa a mensagem que estão querendo falar, para que os prefeitos assistam todo esse seu esclarecimento, porque eles estão falando assim que foi uma excelente apresentação, que foi muito esclarecedor, que tirou todas as dúvidas. Perguntaram, inclusive, se a live foi gravada, se vai ficar salva. Acredito que não. Não tenho essa informação precisa, mas acredito que não. E eles estão dizendo aqui que os nossos políticos precisavam conversar com você para ter essa segurança que você está nos passando, né? Então, uma coisa importante, Laura, é ver o seguinte: a gente tem paradoxos, nós temos políticos, prefeitos, governadores que são médicos. E mesmo assim a gente tem essa dificuldade. Então, eu comento assim, pouca literatura foi responsável para que fechasse as escolas. E hoje eu tenho a experiência de um ano, eu tenho toda a literatura, nós temos um consenso científico que escola é segura. E pouca literatura fechou a escola e um consenso científico não é capaz de abrir. A gente tem contato, a gente faz, mas quando você fala assim para mim, o prefeito que não é médico, esse prefeito está mal assessorado, porque ele tem uma equipe da saúde dele que está dando essas determinações. Então, quando eu pego o nosso prefeito em Curitiba, ele não é médico, então não é uma decisão dele, é uma decisão da equipe dele. No fundo é dele, porque foi ele que escalou essa equipe. Então, a gente tem isso. E a gente tem a percepção, então não tem razão científica nenhuma. E o que eu cobro de uma pessoa, por exemplo, professores têm uma penetração muito grande, advogados têm penetração, médicos têm penetração muito grande. O que nós falamos na mídia, Laura, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande, porque muitas pessoas vão nos ouvir e vão tomar por base aquilo que eu falei. Então, nesse momento, o que eu comento é o seguinte: eu não passo... Quando eu converso com vocês, eu não estou emitindo uma opinião minha. Por exemplo, você pergunta uma opinião. Rubens, você acha que eu vou receber a vacina em agosto? Ah, Laura, eu acho que sim, você vai receber. Se nós vamos vacinar 1 milhão ao dia, você em agosto vai estar vacinado. É uma opinião. Nós estamos numa fase que a gente tem que passar segurança. E a segurança se passa como? Eu estou passando informação científica indiscutível. Então, tudo isso que eu passei para vocês são informações científicas que a gente tem. E quando eu tenho uma informação científica que é um consenso, eu estou discutindo com você uma ciência exata. Eu não discuto matemática. Matemática é uma ciência exata. Se eu falar para você que 5 vezes 7 é 35, todo mundo tem que saber que é 35. Então, nós temos essa responsabilidade muito grande. Eu fiquei curioso com o estudo, porque a Coronavac foi feito estudo. Que estudo que eles começaram a fazer aí? Quantas pessoas tem o sindicato de vocês, o Sinep, Laura? Então, doutor, hoje nós somos mais de 80 escolas associadas. É importante colocar também para o senhor saber, para ter uma informação mais correta, que as pessoas que se vacinaram foram as pessoas que possuem comorbidade, mas mesmo assim, eu acho que o importante de os nossos profissionais foi porque tanto chamaram os profissionais da educação da rede pública, como também olharam para os profissionais da rede privada, que aqui no Amazonas são os que já estão reabertos e estamos trabalhando normalmente, né? Então, nós fomos convidados também. Tá, mas me diga uma coisa, você quando fez o estudo, como já está aprovado, não foi feito meio a meio, metade recebe placebo e metade recebe a vacina. Todo mundo recebeu a vacina? Todo mundo, doutor. Todo mundo que foi aprovado para o grupo 1, porque são 2 grupos, você faz uma triagem. Se você for aprovado para o grupo 1, você vai para a sala de vacinação. Se você for aprovado para o grupo 2, você fica no controle para a pesquisa deles. Certo, não, então tá, eu acho que é um grande, não sabia disso, isso é uma grande informação que a gente pode discutir e o laboratório usar outros locais, né? Com certeza. E assim, deixa eu lhe falar, para o senhor ficar mais ainda. Nós já recebemos muitas doses da vacina e está fluindo tanto, e a gente está tendo tanto avanço que o senhor pode ver, inclusive nos jornais, que o Amazonas está sempre no azul escuro, por ser um estado que está mais vacinando, que eles estão chamando as pessoas para ir lá, para a universidade, onde eles estão instalados para pesquisa. Certo. E isso aconteceu, vocês devem estar sabendo, e muitos pais vão ser solicitados. Hoje, várias vacinas começaram a fazer os testes com crianças.
Então, a Moderna está fazendo, a Pfizer está fazendo, a Johnson está fazendo, a Coronavac já fez, a Oxford vai fazer. Tem algumas que já usam crianças acima de 3 meses. Então, tem muitos pais nos perguntando se vale a pena você colocar o teu filho no esquema de estudo. A vacina que vai ser feita nas crianças é a mesma vacina, praticamente, que é feita nos adultos, só que vai se achar uma dose menor. Então, se vocês forem chamados, alguém receber essa comunicação, será que eu ponho o meu filho, não ponho o meu filho? Eu quero que vocês tenham segurança, mas tomem cuidado e sempre que alguém chamar, vá checar, que tem muita gente que está usando essas pessoas. Cheque a informação, veja se é o laboratório mesmo que chamou, da onde que é a vacina. Então você entra no site, é da Janssen. Não, realmente a Janssen está fazendo. Conversem com a Secretaria Municipal de Saúde para saber se esse estudo mesmo é real, tá? E as pessoas que têm filhos assim, e vai ser fundamental que as crianças façam. Então, eu tenho certeza que as crianças vão fazer. Hoje é mais rápido fazer, porque você já tem a vacina. E até o final do ano, praticamente, no começo do ano que vem, no máximo até fevereiro, março, já vai iniciar a vacinação de crianças, com certeza. Ou, quem sabe, em outros países a gente consiga vacinar, porque as crianças vacinadas vão ser fundamentais para a gente fazer com que o vírus não circule. Porque a criança, se não for vacinada, apesar dela não ter a doença, ela tem o vírus na sua garganta. Então, ela pode ser potencial de contaminar adultos que não foram vacinados. Tá? Então, se vocês receberem essas notícias, tem muito laboratório, mas também a gente já viu alguns laboratórios assim, com notícias falsas. Chequem a informação do laboratório, liguem para o laboratório e vejam com a Secretaria Municipal, porque isso tem que ser aprovado pela Secretaria Municipal. Doutor, eu queria lhe agradecer, acho que já deu o nosso horário, e eu queria só comentar de novo com você que são muitas mensagens dizendo que a live poderia ter ficado gravada, que foi realmente esclarecedor, e eu quero finalizar lhe dizendo que é uma coisa que eu sempre também comento nas minhas lives, onde eu sou convidada, de que só a educação transforma, e através do nosso movimento da educação, né, do Cinep, a gente chegou até o senhor, você aceitou o convite, eu queria lhe agradecer porque trazer esse conhecimento da sua área específica e juntar com a nossa área da educação, né, trazer o seu conhecimento da área da saúde e juntar com a nossa área da educação, amanhã me faz ir trabalhar, que eu sou gestora também da escola, amanhã me faz ir trabalhar segura de que o meu protocolo de segurança está correto depois da sua live de hoje. Acredito que não só eu, como várias escolas aqui em Manaus que estão compartilhando desse momento conosco e as outras escolas que espero que reabram logo, logo, que isso tudo passe, né, que a gente consiga ter momentos felizes, vamos dizer assim, né, que a pandemia trouxe momentos de muita incerteza. Então, eu tenho muita gratidão ao senhor, muito obrigada por ter aceitado o convite, foi muito esclarecedor mesmo, e amanhã eu tenho certeza que, então, todo o meu protocolo, eu estou certa, não só eu, como as escolas aqui em Manaus. Muito obrigada, em nome do Cinep. Laura, eu que agradeço o convite, e a gente sabe que a gente sempre está junto, então, assim, o profissional da educação, a gente tem que trabalhar junto. Nós temos o mesmo objetivo. O objetivo nosso é o bem-estar do nosso maior patrimônio, que são nossos filhos. Então, é impossível você desvincular a educação da saúde. Isso vem um em paralelo ao outro. Então, a gente discute todos os nossos protocolos, a gente discute com os sindicatos, a gente vê a opinião dos sindicatos e a gente sabe que o objetivo é sadio, a gente tem o mesmo objetivo. E eu tenho certeza que agora, com esses números que a gente está tendo no Brasil, eu acho que o brasileiro agora deu uma sensibilizada. O brasileiro agora sentiu a gravidade. A gente precisou pagar um preço muito caro. E eu acho agora que, com a aceleração da vacinação, fiquei contente que vocês estão conseguindo aí em Manaus ter protocolos, os protocolos são factíveis de serem feitos, e eu tenho certeza que o mesmo protocolo que vocês exercem aí nas escolas privadas são totalmente viáveis de serem aplicados nas escolas públicas, sem dúvida nenhuma. E eu tenho certeza que a gente tem que trabalhar junto, e quando você tiver, eu tenho certeza que se vocês receberem uma solicitação da Secretaria Municipal de Educação, tudo, de colaborar com as escolas públicas, eu tenho certeza que a gente vai colaborar, porque a gente vê que a expressão facial de uma criança que ficou longe da escola, a gente vê a expressão facial, nossos filhos estão sentindo falta daquilo que eles sempre reclamaram, que é ir para a escola.
Então, a gente vê expressão de emoção, então, os vídeos que a gente vê, e eu queria parabenizar, principalmente no envolvimento, a gente vê que nesse envolvimento de escolas abertas, o que a gente fez lá, que foi o primeiro lugar de criança na escola, escolas abertas, isso sensibilizou, e isso no Brasil inteiro, a gente tem vários movimentos. Eu participo, eu convivo, eu converso com todos os movimentos. E o que me chama a atenção é a presença feminina. Se eu falar com você que eu conversei, Laura, com 200 pessoas envolvidas com movimentos, não estou nem discutindo o que eu respondo por mídia, conversa por telefone, conversa por vídeo, isso, aquilo, a grande maioria são mulheres. E a gente sabe que as mulheres, o envolvimento, as mulheres foram as mais prejudicadas, profissionais mulheres. A gente sabe que você, eu não sei se você é casado, tem filho, você é profissional, você é mãe, você é mulher. Então, a mulher está sendo muito sacrificada economicamente, então a gente sabe todas as injustiças que tem no nosso país em relação à mulher, e mesmo com todo o sacrifício, o envolvimento feminino nesse movimento nacional, isso para mim é fantástico. Então eu tenho certeza que sem a participação de vocês, abnegar, sacrificar a tua hora nobre, sacrificar a tua hora de lazer com a sua família, com seus filhos, se expor a risco em reuniões, em benefício de um bem comum que são os nossos filhos. Então, eu parabenizo todos os movimentos que estão se envolvendo com as escolas. A gente sabe que praticamente cada cidade, cada estado tem um movimento, e que a participação feminina de mães, de professoras, foi fundamental para que isso desse certo, e a gente vê que o movimento que mais teve sucesso, que teve isso aí, que conseguiu aprovar, foi o movimento de São Paulo de escolas abertas. E esse movimento de escolas abertas foi um grupo de mães que iniciou, foi iniciativa delas, eles dão o suporte e dão apoio para o Brasil inteiro. Então, eu acho que essa pandemia, toda essa desgraça que aconteceu conosco, e esse problema com criança, a gente conseguiu unir várias pessoas do Brasil inteiro que têm os mesmos objetivos, e houve a colaboração de vários grupos entre eles. Não houve vaidade, não houve um querer ser mais estrela que o outro, um aparecer mais em mídia, porque o objetivo era sadio. E eu parabenizo especificamente vocês aí em Manaus, pelo sucesso que vocês estão tendo no controle, e eu tenho certeza, porque Manaus, se me corrija se eu não estiver errado, Manaus foi o primeiro local a abrir escola pública em junho, né? Manaus abriu em junho. E o resultado... Foi assim, doutor, exatamente. No passado, nós fomos o primeiro estado do Brasil a retomar as aulas presenciais, o Amazonas, no dia 6 de julho, e como o senhor colocou, o nosso protocolo, ele vem com muita segurança, e nós fomos referência para as escolas públicas aqui do nosso estado, dessa retomada, e agora, novamente, as escolas pelo Brasil estão fechadas e não está aberto. Novamente, nós conseguimos esse feito. Aí, doutor, para finalizar, as pessoas estão pedindo aqui nos comentários o seu Instagram para lhe acompanhar, se eu puder divulgar, tá? Claro, e dizer que eles estavam pedindo a gravação da nossa live, e vai ficar gravado, que estão me avisando aqui, na nossa página do Cinep, que é para pedir, @CinepAM, que é a nossa página que vão pedir, que vão divulgar. Sem problema nenhum. Então, eu estou à disposição de vocês, parabenizo mais uma vez. O Instagram é né, não é hashtag, é @Dr. Rubens Cat. Se o senhor não soubesse, eu já ia falar que eu sou seguidor. Não, eu sei. Então, você pode divulgar, mas você sabe que eu sempre fui avesso a mídias. Isso. E com a pandemia... Eu sei da sua história, doutor. Eu lhe sigo, eu acompanho seu podcast. Então, eu sei do seu início, eu sei da sua história, é bem bonita. Então, para mim começou. Então, bem a mídia, assim, é meu filho que faz, então eu combino com ele, eu faço o conteúdo científico, ele faz a mídia. Então, para mim, foi muito bom. Então, me dá um prazer muito grande quando a gente escuta o depoimento, agradecimentos. E, para mim, me envaidece muito que vocês me sigam. Eu agradeço e estou à disposição de vocês em qualquer nível para a gente controlar e para a gente manter o bem-estar físico, mental, emocional de todas as crianças. Porque se nossos filhos estão bem, a gente vai estar bem em paralelo. Tá bom? Laura, mais uma vez agradeço. Muito obrigado. Espero que vocês fiquem muito bem aí. E parabéns pelo exemplo que vocês deram a todo o país. Obrigada, doutor. Obrigada a todos. Bom, tchau para vocês.